Olá para todos. Vou transmitir aqui mais uma vez o estudo realizado no Centro Espírita Caravana do Conselheiro, na reunião de quinta-feira à tarde, no dia 12 de junho de 2025. Nós vamos trabalhar então as questões 974 e até 977, com o título Natureza das Penas e Gozos Futuros. Então, primeira coisa, vamos entender esse título. Por que que Kardec dá esse título da natureza das penas e gozos futuros? Natureza vem do latim natura, que quer dizer nascer. Então, Kardec vem aqui colocar para nós, nos ajudar a entender de onde nasce certos conceitos, certas crenças que muitas vezes são até equivocadas. E a gente vai perceber isso depois no futuro. Então, essas questões, Kardec vai justamente trazer para nós porquê de certas crenças, de onde nasce certas crenças. E a primeira pergunta que a gente vai analisar aqui, que é a 974, justamente Kardec pergunta de onde procede a doutrina do fogo eterno. Porque se acreditava o quê? Naquela questão do fogo eterno, do fogo que queima, né? O fogo que, quando as pessoas praticam, né, muitos males, eles vão queimar, né, no fogo do inferno eternamente. Então, da onde vem isso? Ele pergunta. E os espíritos dizem, é uma imagem. A imagem semelhante a tantas outras, tomada como realidade. Então, essa questão do fogo é uma imagem por quê? Porque, com certeza, para, né, aquele tempo, o fogo representava, até hoje, né, se a gente pensar bem, morrer na fogueira, né, morrer queimado. O fogo realmente representa, assim, alguma coisa de um dano muito forte, de algo muito doloroso. A gente vê que quando a gente sofre uma queimadura, qualquer coisa isso arde muito, né? Então, tem essa imagem de alguma coisa que é muito sofrida, que é muito doída, né? E eles dizem, mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Kardec pergunta, né, num subitem, que esse temor, então, a essa imagem desse fogo não vai produzir algum bom resultado? E os espíritos dizem o seguinte: vede, se ele serve como um freio, mesmo entre os que o ensinam, quer dizer, ele vai ter um bom resultado se ele servir para frear as pessoas de fazerem coisas ruins. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão de que será duradoura, não, não será nem duradoura nem salutar. Então, quer dizer, se no hoje esse temor do fogo, do inferno, né, esse temor de queimar, de ter um futuro muito ruim ao praticar algo ruim, se isso serve de freio para as pessoas, tudo bem. Só que com o uso da razão, com o tempo, vai se perceber que isso não é nem duradouro nem salutar, não é saudável, porque aí vai entrar outras questões, né? Queimar no fogo do inferno, queimar eternamente, isso não parece compatível com a um Deus Pai, a um Deus amoroso, a um Deus misericordioso.
Então, vamos continuando no raciocínio. Um comentário aqui de Kardec. Ele diz que, impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais violenta. Né? Vejam aí o que Kardec diz, quer dizer, não, o homem, as pessoas não encontraram alguma coisa pior. Para eles, o pior era o fogo para representar, né, esse suplício, essa simbologia de uma ação violenta. Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo-a os povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz em sua linguagem figurada o fogo das paixões, a brasada de amor, de ciúme, etc. Então a gente vê, né, como Kardec também nos ajuda a entender, com a resposta dos espíritos, que assim, é uma imagem que as pessoas criaram, né? E que vem de longo tempo, isso, essa imagem do fogo que queima, do fogo que é um suplício, né? Uma representação de algo que é enérgico no sentido de reparação. Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume 20, capítulo 5, ele tem esse capítulo com o título Fogo Eterno. Ele diz que a ignorância fez o homem menos instruído crer que poderia pagar suas faltas no fogo espiritual. Deu o nome que faz tremer a tantos, inferno. Então, vejam bem o que Miramês nos ajuda a entender. Que esse homem primitivo, né, desde de longa data, como diz Kardec, que a gente herda essa, esse temor do fogo eterno. Por quê? Pela ignorância. Ignorância mesmo de ignorar tantas coisas, ele creu, né? E até hoje muitos creem nisso, nesse que o fogo ele apagaria, né, as faltas das pessoas, né? Seria a maneira de pagar, não apagar, desculpe, mas de maneira de pagar tudo aquilo que ele fez de errado. E aí vem esse conceito de inferno como um local de temor, de fogueira, de queimar, de suplício, como um local de pagar as penas, né? As coisas erradas que se fez. Isso tudo pelo quê? Pela ignorância, né? Do início, que a gente não tinha conceitos melhores, que a gente não tinha esclarecimento sobre tantas coisas. E aí diz Miramês, mais tarde, né, que é com o passar do tempo, os mais espiritualizados passaram a descobrir que esse inferno, ele existe, né? Ele existe mesmo, porém, com mais intensidade dentro das criaturas, na condensação da própria consciência. Entretanto, ele é transitório e não eterno, eterno somente o amor. Então, veja como os conceitos, eles vão ao longo do tempo, conforme a gente vai intensificando os nossos saberes, a gente vai entendendo, né? Olha que Miramês diz que é muito interessante isso. O inferno existe, existe, só que ele está dentro de nós. Ele não é um local onde você vai para lá queimar, não. O inferno você mesmo cria dentro de você, da sua consciência, quando você percebe que fez algo errado, e isso arde dentro de você, né? Isso queima, você se culpa. Então tem essa sensação até do fogo, né?
E só que Miramês diz que, ao mesmo tempo, a gente vai adquirindo a consciência, a razão de que esse inferno que a gente cria dentro de nós, ele não é eterno, ele é transitório. Por quê? Porque há sempre uma possibilidade de eu mudar esse contexto, de eu me modificar através do meu autoconhecimento, eu vou entendendo e eu mesmo vou fazendo com que esse inferno vire o céu, né? Que é o outro conceito também que vem de longe, né? Como uma figura de linguagem. Kardec pergunta agora na 975 que se os espíritos inferiores, eles compreendem a felicidade do justo, porque aí, né, a gente já entra. Então, conforme a gente vai entendendo que o inferno está dentro de nós e que é possível a gente se ajustar e vencer, e aí ele pergunta, os espíritos que ainda não atingiram isso, que estão numa linha mais inferior, né, com um padrão vibratório menor, eles conseguem compreender a felicidade daquele justo? E aí os espíritos dizem assim, sim, e isso lhes é um suplício, quer dizer, eles compreendem, né, eles veem a felicidade do justo e sentem o que? Um suplício, porque eles compreendem que estão delas privados por sua culpa. Então, o sentimento de culpa vê no outro justo, e aí ele passa por aquele momento de suplício dentro de si. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, quando ele desencarna, vamos dizer, né? Ele aspira a nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. Então, vejam bem, quando ele tem esse sentimento de culpa, que ele vê que ele não atingiu aquela felicidade por sua culpa, ele, liberto da matéria, já no mundo espiritual, já desencarnado, ele começa o quê? A aspirar uma nova encarnação, para poder o quê? Uma nova existência. Ele começa a aspirar de reencarnar para que ele possa, então, reparar aos seus erros, e aí justamente sair do inferno que ele está, que é aquele drama de consciência, que é aquela culpa que ele sente dentro de si. E aí, com essa nova vida, ele vai abreviar um tanto a duração desse suplício. Quer dizer, é o que é reencarnando que ele vai conseguir superar isso. Então, continua a resposta, que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Então, vejam que eles estão aqui colocando, né, a caminhada de enquanto a gente desencarnado, percebendo as nossas faltas, vendo aquilo que a gente precisa reparar, a gente começa então a desejar uma nova encarnação, desejar reencarnar, e aí aos poucos a gente vai escolhendo as provas por meio da qual ele precisa expiar suas faltas. Então, se eu fui uma pessoa muito impaciente, eu vou escolher a prova da paciência. Se eu fui uma pessoa muito apegada ao dinheiro, eu vou escolher de vencer essa prova do desapego ao dinheiro. E eles continuam dizendo, porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que ele praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito bem. Então, vejam bem, a gente já viu isso, né? É, tempos atrás, de que quando Kardec pergunta se basta não fazer o mal. Não,
Não é só não praticar o mal. Então, ele sofre, sim, por todo o mal que ele não praticou, mas também pelo bem que ele deixou de fazer. E que desse bem que ele deixou de fazer, muitos maus ocorreram. Então, é toda uma avaliação de, de vida, é toda uma revisão que, na erraticidade, nós, quando desencarnados, fazemos e vamos perceber aonde a gente precisa mudar. E vamos, junto a toda uma espiritualidade que se dedica a isso, a nos ajudar a entender aonde a gente precisa melhorar. E aí a gente vai fazer essas escolhas das provas. Para o espírito errante, eles continuam dizendo, a resposta é grande, né? Já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Quer dizer, o espírito errante é o que está na erraticidade, ou seja, está no mundo espiritual, está fora do corpo, né? É o espírito que está desencarnado. Então, não tem véus, ele agora consegue enxergar tudo que ele fez de errado, não dá mais para esconder nada, né? Se matou, se roubou, se vingou, se, se teve ciúme, se teve inveja, vaidade. Não. Ele vê tudo isso e diz, né, como saindo de um nevoeiro, porque percebe todas essas coisas, né, que ainda faz parte, né, é uma caminhada. A gente não vai conseguir sair dessa encarnação ainda, né, no mundo de provas e expiações, totalmente liberto. Quantas coisas a gente realiza, né, que ainda a gente não chegou, né, no local onde a gente devia chegar. E aí ele disse, mais sofre, então, porque compreende quanto foi culpado. Às vezes a gente não vê certas coisas tão claras aqui, enquanto encarnado, e quando desencarna, a gente vê tudo que a gente fez de errado, tudo que a gente deixou de fazer que poderia ter feito. E aí não tem mais ilusões, ele vê as coisas na sua realidade. Então, se hoje a gente consegue dissimular certas coisas, ou mesmo a gente não consegue enxergar de todo, na erraticidade a gente percebe. E é por isso que muitas vezes, né, tantos irmãos desencarnados ficam, às vezes, num sentimento de culpa muito grande, num período assim muito sofrido, que é preciso a gente orar muito pelos nossos irmãos, ajudar muita prece aos nossos desencarnados, que como nós um dia também estaremos lá, no sentido de que vamos em frente, você vai ter novas oportunidades. O importante é enxergar tudo isso não é para você querer ficar no suplício do fogo eterno da consciência. Não. É para que você perceba onde precisa melhorar, né? Quando eu percebo onde está o erro, fica mais fácil para eu poder rever e consertar, não é isso? Kardec faz o seguinte comentário, nos ajudando a entender essa questão. E eu trago essa figura, né, para nos ajudar nesse comentário aí. Ele diz que na erraticidade, então, onde é a erraticidade? No mundo espiritual, quando a erraticidade é o período do espírito fora da matéria, né? Quando ele está desencarnado. Então, na erraticidade, o espírito desencarnado descortina, de um lado, todas as suas experiências passadas, né? Ele está aqui, né, como essa pessoa que está aqui no meio, no presente, ele está olhando tudo aquilo, né, as experiências do passado, e de outro, o futuro,
que lhe está prometido e percebe o que lhe falta para atingir. É qual um viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que ele percorreu e o que lhe resta a percorrer, a fim de chegar ao fim da sua jornada. Então, olha que bonito essa maneira como Kardec nos traz, né, essa questão de uma maneira simples que a gente tem que ver. Não é para a gente ficar arrasado porque a gente errou, mas é perceber, né, todas as nossas falhas, tudo que a gente poderia e o futuro que nos espera. E aí eu vou reparando e para chegar onde eu tenho que chegar. Questão 976. Kardec pergunta assim: o espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, que fica sendo a felicidade deles, se é assim turbada? Então vejam bem, o que que ele quer perguntar aqui? Se os espíritos mais superiores, os espíritos bons, vendo aqueles inferiores numa aflição, isso não fica sendo para eles é, uma causa de aflição, e que aí a felicidade desses espíritos mais superiores, dos espíritos bons, ficam conturbados com o sofrimento daqueles que estão ainda numa situação mais inferior, e aí os espíritos respondem o seguinte: diz que não, não. Por quê? Não constitui um motivo de aflição para os espíritos bons, para os espíritos mais superiores. Por quê? Porque eles sabem que o mal vai ter um fim. Eles sabem que o fogo não é eterno. Eles sabem que aquela situação não é para sempre. Então, o que que vai fazer o espírito superior? Vai auxiliar. Olha aí, ó. Gama dos espíritos bons ali, auxiliando, né, o outro irmão a se melhorar, lhe estende a mão, e essa é a ocupação dos espíritos bons, dos espíritos mais superiores. E é um prazer que eles têm quando tem êxito, ou seja, quando os irmãos aceitam essa ajuda para se melhorar. E aí Kardec faz aqui sempre aquele desmembramento, né? Mas, né, isso se concebe da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes. Mas o espetáculo das tristezas, dos sofrimentos daqueles que amaram na terra e não lhes perturba a felicidade. Quer dizer, ele está querendo dizer o seguinte: bom, tudo bem, os espíritos superiores não vão ficar, né, não vão ter não vão ficar aflitos e vão ajudar, mas, assim, ele está falando isso para aqueles que são estranhos, mas aqueles, né, que têm um elo, aquele que foi o pai, a mãe, que teve um elo grande, né, forte. Vamos pegar, por exemplo, a mãe de André Luiz, né, em relação a ele. É diferente de um outro espírito que já não tinha nada a ver com o André. Como é que fica, então, para esses que são mais chegados, né? Como é que ficam para aqueles que eles amaram na terra e vê agora a perturbação desse irmão ali sofredor? E aí os espíritos dizem: se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ou seja, lógico que eles vão, sim, ficarem tocados, porque são pessoas a quem eles amam. Como a mãe de André Luiz, lógico que ela ficava ali querendo que o André melhorasse, querendo que o André, ela também tinha essa apreensão, né? Mas não é aquela aflição como a gente aqui no mundo. Por quê? Porque ela sabe que ele pode sair dali, que ela sabe que aquela condição não é eterna. Ora, a religião vos diz que as almas vos vêm. Quer dizer, então,
Isso acontece. As pessoas vão, sim, ver esse sofrimento, mas eles consideram de outro ponto de vista os nossos sofrimentos. Eles sabem que estes são úteis para o nosso progresso, se os suportares com resignação, né? Sempre vendo ali, mãe de André Luiz, né? Ela sabe que aquilo que André estava sofrendo era útil para o progresso dele, porque ele vai chegar um momento que ele vai se resignar, que ele vai entender e vai sair dali. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmo todos passageiros. Então, olha só, o que aflige mais, ele diz, a um espírito superior, não é a falta em si, o sofrimento em si que a gente passa, mas é a falta de ânimo, é a falta de ânimo, é a revolta, é a falta de resiliência, de resignação. Isso sim é que aflige, porque eles percebem e sabem que isso é que vai retardar o nosso caminhar. E eles sabem que isso tudo é passageiro. Então, se a gente não tem essa caminhada diária, isso faz com que eles se aflijam mais do que o próprio sofrimento que a gente sofre. E vamos lembrar aqui o que Jesus nos disse. Jesus disse o que para nós? Vai lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho de bom ânimo, ou seja, a gente precisa se animar de que todo o sofrimento que eu estou passando, por maior que seja, a dor que eu sinto, por maior que seja, ela faz parte das aflições que esse mundo nos oferece de oportunidade. Mas vamos, da mesma maneira que Jesus, e ele diz, eu venci. Se eu venci, você também vai vencer. E esse é o nosso espelho, o nosso mestre maior, né? Última questão, 977. Kardec pergunta: não podendo os espíritos ocultarem reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, ou seja, na erraticidade, cara a cara, ninguém esconde nada de ninguém, estamos nus, uns diante dos outros, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? E agora? Eu e você na erraticidade. Um vê a cara do outro e sabe que eu fui, fiz tudo de ruim para você, ou vice-versa, ou tudo junto. Isso, como é que vai ser? Eu vou estar eternamente, eu e você, e aí os espíritos assim, não pode ser de outro modo, o bom senso diz. Então, realmente, a gente vai estar cara a cara. A gente vai estar cara a cara, e quando chegar lá do outro lado, eu vou enxergar aquele que eu matei, que eu roubei, que eu falei mal, que eu briguei, aquele que me traiu. Vamos estar cara a cara, né? Os espíritos não nos iludem, isso é verdade. O bom senso diz, a gente vai estar cara a cara. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, já dou aqui um spoiler, que a espiritualidade permite, ou seja, só permite que isso aconteça no momento certo, para um e para outro. É por isso que muitas vezes a gente vai chegar do outro lado e não vai ver quem a gente quer. E aí, Kardec agora faz
um subitem aqui. Será um castigo para o culpado essa divulgação de todos os seus atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? E aí eles respondem: maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Então, quer dizer, eu só vou me libertar realmente desse sentimento de culpa quando eu expiar isso, quando eu conseguir me reconciliar com meu irmão. Então, e como que vai ser isso? Não tem outro caminho senão a reencarnação. Não tem outro caminho senão as oportunidades da conciliação e da reparação das nossas faltas. E aí a gente vai reencarnar naquela família, com aquelas pessoas, a gente vai ter os nossos sofrimentos, as doenças, as nossas desavenças, às vezes aquela pessoa que é uma pedra no meu sapato e que eu olho que já me dá náusea. Por quê? Porque ali está, às vezes, o meu algoz, ali está, às vezes, a minha vítima. Então, é preciso que a gente perceba no nosso dia a dia essas oportunidades. E que, se muitas vezes eu não vou com a cara de fulano, alguma coisa tem aí. E sempre, 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 o caminho é o perdão. Não tem outro. Enquanto eu não pedir perdão, enquanto eu não perdoar, eu não consigo me livrar daquele drama de consciência. Terminamos assim, então, esses itens tão é, importantes, né, para a nossa caminhada, no sentido de percebermos, né, essa natureza dessas coisas, né, que às vezes ficam em torno da nossa cabeça, do nosso inconsciente, e da onde nascem essas coisas. E das imagens que a gente faz, das coisas que a gente passa e que a gente vai criando essas imagens que muitas vezes são equivocadas. Então, que a gente possa conseguir caminhar cada vez mais com razão, raciocinando e entendendo que Deus Pai é misericordioso, sempre nos oferece novas oportunidades e condições de nos melhorarmos. Fiquemos todos com Jesus. Até uma próxima oportunidade. Fiquemos em paz.